Vamos fazer aqui o webinar, né, o tutorial para saber como é que faz ele. Aqui eu estou colocando, vocês podem ver, os números fechados aqui, significa o número que ele vai ser pedido. Então, nesta página aqui a gente tem a definição do problema, né, cada um a equação inicial, o objetivo, né, isso vale 1 ponto. Os dados também colocados e a equação que a gente vai usar também vale 1 ponto. Bom, no caso, o meu webinar é sobre a equação de foguete, a chamada equação tirana. Né? Meu nome é Inaldo Haas. Então, essa equação ela vai ser derivada lá no final, né? Usando integrais e derivadas. Mas no caso não é um tópico desse assunto, eu deixei como sendo um apêndice. Então, eu não vou mostrar nesse vídeo. Então, ΔV é a velocidade, tá? É a velocidade que eu quero lançar um foguete, que eu tenho que lançar um foguete, né? Então, o ME é a massa, a velocidade de escape dos gases queimados pelo foguete. M0 é a massa inicial, ou seja, aquela massa com combustível, com tudo, que eu tenho que levar. A massa final é o objetivo que eu quero levar. Então, no caso, o objetivo é levar algum terraplanista, né, que duvida que a Terra é redonda, até 300 km de altura, onde é que ele pode verificar, né, com massa de 80 kg no Polo Sul, né? Então, aqui eu coloco os dados, né? Todos esses dados são colocados aqui. No caso, é 300 km de altura, o raio da Terra é 6.371 km, e eu uso conservação de momento para, no caso, a equação de foguetes, para resolver esse problema. Força centrífuga também. Força centrífuga também. Então, aqui a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, ela é colocada aqui nessa equação. Aceleração centrípeta. Né? Então, a gente vê que a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, o meu problema é que eu tenho a Terra desenhada aqui, que tem uma massa, né, de 5,6 vezes 10 a 24 kg, que tem um raio de 6.471 km, né? E uma pessoa com massa F de 80 kg a 300 km de altura. Então, como vocês podem ver, isso aqui é o desenho que vale 1. Eu tenho que fazer também o diagrama de corpo livre aqui, ó. Estão vendo? Então, aqui está colocado o diagrama de corpo livre, onde é que eu tenho o Polo Sul, né? E eu tenho o meu eixo de coordenadas, aqui está errado, é X, né? Então, e eu tenho apenas a força centrípeta atuando. A força centrípeta, como vocês sabem, qualquer força é igual a massa vezes a aceleração. No caso, a aceleração é isso. Mas ela também é igual à gravitação universal, que é a gravitação universal que puxa. E a gravitação universal é dada por G, a constante universal da gravitação, a massa da Terra vezes a massa do corpo, dividido pelo raio ao quadrado. Né? Isso é igual à força centrípeta, tá? Que é igual a I corta o M, né? E parte do R também é cortado, sobrando somente que V ao quadrado é igual a G, massa da Terra, sobre R ao quadrado. Então, isolando o R, né? Eu vou ter que colocar a raiz quadrada nos dois lados, sobra somente essa equação aqui. Então, substituindo o G, que é 6,6743 vezes 10 na menos 11, a massa da Terra, 5,9 vezes 10 na 24, e a distância, né, no caso o R, é a distância da Terra mais a distância que a gente quer chegar. Então, dá 6.671 vezes 10 na 6 metros. Corta aqui, sobrou 77.683 metros por segundo, ou seja, velocidade muito grande. Então, no Polo Sul, você não tem uma velocidade grande, inicial grande. Né? Então, a gente pode dizer que ela é igual a zero. Então,
O ΔV que você tem que colocar é todo esse 6.783 metros por segundo. Ou seja, o Polo Sul é o local mais pior para lançar um foguete. Então, assim, né, o ΔV é igual à velocidade de escape dos gases, né, como a gente já apresentou, vezes o ln da massa m0. M0 é a massa com tudo, né? E a massa final é aquilo que a gente quer levar. Então, fazendo uma substituição dessas equações, a gente tem que o ΔV sobre o VE, né, passando o VE para o outro lado, é igual a ln de m0 sobre mf. Aplicando a função inversa, a gente tem essa equação, que vai levar a duas possibilidades. Se a gente quer saber a massa final, né, em relação à massa inicial, a gente usa essa equação aqui. Né? No caso, olha o sinal negativo aqui na função exponencial, no Euler. E aqui o m0. É essa equação aqui que a gente vai usar. Tá? Então, substituindo então os valores 80 kg, 7.683 metros por segundo, 76.900, que é a velocidade de escape dos gases, né? Eu tenho o valor total de 1.346 kg. Isso é o valor do combustível mais o terraplanista, tá? A massa para levar essa velocidade. Ou seja, é muito mais, eu utilizo muito mais, praticamente 15 vezes mais combustível do que eu vou levar. Né? Bom, e a estrutura? E o oxigênio? Tá? Né? Então, bom, aí a equação diz assim, isso aumenta o M0, portanto, tem que colocar mais combustível. Ok, porém, mais combustível aumenta a massa inicial M0, portanto, tem que colocar mais combustível. E se você coloca mais combustível, você tem que colocar mais estrutura. Né? Então, por isso ela se chama a equação tirana, ou seja, uma equação que se a gente coloca, ela sempre vai pedir mais e mais e mais e mais coisas. É só uma brincadeirinha de como que essa equação funciona. Bom, conclusões, né? Como solucionar esse problema? Então, uma das soluções é eu já colocar já direto na MF toda essa estrutura de sobrevivência do piloto. Mas isso, quando eu vou aumentar o local que ele vai, eu vou descobrir que eu vou ter que construir um foguete inviável. Então, para isso, né, a gente pode usar um foguete multi-estágios, né? E com isso a gente consegue diminuir essa dependência. E uma outra coisa, né, é usar um V0, velocidade inicial diferente de zero, por exemplo, indo próximo para o Equador, por exemplo, para o Brasil. Então, por isso que o Brasil é o melhor local para lançar foguetes, né? A base de Alcântara é um bom local para fazer isso.